Pessoal, tudo certo? Vamos lá agora, mais uma dica aqui no Oxigênio Jurídico. Vou falar sobre os direitos do advogado, tá? Aquele negócio, o advogado só tem dever e prazo, e cliente, magistrado e aquela coisa toda. Vamos agora entender um pouco sobre os direitos, tá? O que acontece? O artigo 107 do CPC, ele fala um pouco sobre isso. Prerrogativas, tá? As prerrogativas nós não iremos tratar aqui nesse vídeo, apenas sobre direitos processuais, tá bom? Como procurador. Então vamos lá. Os direitos do advogado estão no artigo 107, estão elencados lá. São basicamente esses três. E aqui eu vou procurar esmiuçar um pouquinho, detalhar um pouquinho, fazer aqui alguns apontamentos para que você se desenvolva bem, se desenrole bem no fórum, né? Ali, quando estiver presente, presencialmente, pessoalmente. E também pode acontecer que haja necessidade nos processos também eletrônicos, tá? Que certamente está aí e muitos dos advogados que nós convivemos, recém-formados, nunca, né, ou pouco tiveram acesso a processos físicos. Então, a vivência, o conhecimento deles se dão, na verdade, nessa nova era. E a era antiga, eventualmente, pode surgir alguma outra situação para trabalhar no processo ou para conhecer algum processo que está ainda tramitando de forma física, tá certo? Então, vamos entender. Lembrando, só para eu não me esquecer, se você ainda não é inscrito no canal, nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, tá certo? Curte esse vídeo. Se você está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, também siga a nossa página, seja o nosso seguidor e esteja por dentro aí das mais variadas dicas para a sua atuação jurídica, tá certo? Então vamos lá. Primeiro direito do advogado, não é? Examinar autos de qualquer processo, tá? Isso aqui é com ou sem procuração, tá? O código fala isso. Com ou sem procuração eu posso examinar autos de qualquer processo, salvo se ele estiver em segredo de justiça, né? Logicamente. Então, qualquer que seja a natureza do processo, eu posso, no cartório, no balcão do cartório do fórum ou na secretaria, fazer o exame dos autos de qualquer que seja a natureza do processo. Eu só não vou conseguir ter acesso àquele processo para examiná-lo se ele for segredo de justiça. Se ele não for, tá, carimbado ali, timbrado como segredo de justiça, classificado como segredo de justiça, não há porquê o serventuário ou qualquer outra medida de restrição para que eu o examine. Perfeito? Não há. Aqui em São Paulo, por exemplo, no ESAGE, né, que é o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que acontece? Quando o advogado ele precisa acessar algum processo distinto do acervo, né, dele que ele trabalha, ele precisa fazer se identificar, fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, ele está identificado no sistema e ele pode fazer ali o acesso a qualquer processo. É só ter o número do processo ou o nome da parte, o documento da parte, o nome do advogado que esteja vinculado àquele processo e ele terá o acesso. Só será vedado o acesso digital ao processo eletrônico se for classificado como segredo de justiça. Se não for, então mesmo sem procuração, tá? Mesmo sem procuração, ele vai ter acesso. Perfeito? E ali o exame pode ser feito perfeitamente sem nenhum prejuízo, tá? Então não tenha receio. Eu não tenho a procuração nos autos, como é que eu vou chegar lá no cartório do fórum para poder fazer o requerimento, né, para o serventuário? E será que ele vai me dar? Será que ele vai olhar para mim torto? Não vai, tá? Se você não tiver conhecimento, de repente, que o processo esteja classificado como segredo de justiça, aí sim ele vai te explicar, doutor, infelizmente não será possível entregar-lhe o processo aqui para exame, porque o processo é classificado com segredo de justiça e o doutor não tem procuração nos autos para isso. Perfeito. Caso contrário, ele não tem outra desculpa
para lidar, a não ser que o processo esteja arquivado definitivamente e muitas vezes nem se encontra nas dependências do fórum. E aí haverá necessidade de uma habilitação e requerimento do desarquivamento, né, dependendo do tempo que o processo estiver parado ou arquivado, e aí sim realmente você terá que se habilitar, fazer o requerimento do desarquivamento para poder ter acesso. Se o processo estiver lá nas prateleiras do fórum, ele será disponibilizado a você para o exame. Perfeito? E como que funciona então? Como eu disse, funciona da seguinte forma: você chega no balcão do fórum e faz o seu pedido, informa o número do processo. Qualquer fase, tá? Qualquer fase. Só não será disponibilizado o processo para o exame caso o processo esteja na mesa do juiz, esteja concluso. E aí, então, realmente não haverá como tirar, né, o serventuário correr lá no gabinete do juiz, tirar da mesa do juiz, tirar da mão do juiz, tirar da pauta, para poder te entregar para o mero exame. Então, será necessário o juiz despachar para que o processo volte à prateleira e aí sim você terá acesso ao exame. Mas, em qualquer fase, tá? Qualquer fase. O processo foi registrado, ainda não há, na verdade, a contestação, tá? Já houve a contestação, o processo ainda está pendente de sentença, ou já houve a sentença, está em fase recursal, não tem problema. Qualquer fase do processo é possível sim, tá? E é um direito que você, como advogado, mesmo sem, mais uma vez eu repito, mesmo sem procuração, tem acesso. Só não vai ter acesso se não tiver procuração, se for segredo de justiça. Tá ok? Então vamos lá. Para que então? Para que eu vou examinar? Posso examinar para quê? Para que eles vão me dar o processo? Qual é o meu interesse? Vai ser perguntado isso? O que eu quero? Não vai ser perguntado isso, tá? O telefone está tocando, deixa tocar. O vídeo aqui assim é direto, não tem edição. Perfeito? Então vamos lá. Para cópias ou anotações. Então, vai ser entregue para você o volume, ou 1, 2, 3, quantos tiverem, e você vai poder extrair as cópias necessárias, ou fazer as suas anotações necessárias. As cópias. Como que eu vou fazer a cópia, então, ali no balcão? Eu posso levá-lo, né, os autos, aquele volume, para algum lugar? Você pode. É aqui que nós chamamos a famosa, né? Vou escrever aqui, não sei se vai dar para você ler, mas é o seguinte, é a famosa carga rápida. É um compromisso que você faz, tá, com o serventuário de retirar aquele volume, aqueles autos, por um instante, um breve momento e devolvê-lo ao fórum, tá? Dependendo do lugar da organização judiciária, pode variar um pouquinho, mas normalmente eles autorizam, tá, que seja levado até a sala da OAB e lá na sala da OAB, então, são feitas as extrações das cópias, das folhas, tá, que você assim achar e julgar necessária. Então, faça o que? A carga rápida para extração de cópias. Ou, se você levar um caderninho, um bloco de notas, você vai folheando o processo e faz as suas anotações. Muito comum também agora, nos dias de hoje, que com o smartphone, eu já vi, na verdade, advogados, estagiários também com máquinas fotográficas, há um tempo atrás, hoje em dia não mais, e faz fotografias, né? As fotografias das folhas necessárias, tá certo? Então pode ser feito qualquer desses dois procedimentos. Eu posso fazer as cópias na sala da OAB e também posso fazer as anotações que eu julgar necessário. É preciso ficar ali quanto tempo com o processo? Não sei, é você que sabe. Enquanto o processo não for retirado, você estiver no balcão folheando, anotando, fotografando, não tem limite mínimo e também não tem limite máximo de tempo, tá? Você pode ficar 1, 2, 3 horas ali examinando aquele processo. Perfeito? Agora, se for retirar, existe aí limite de tempo, tá? Feito isso, ok. Examinei com ou sem procuração, não é segredo de justiça, perfeito, maravilha. Fiz o que eu tinha que fazer, vou para o escritório, satisfeito e belo, tá bom? Vamos lá. Segundo direito, requerer
vista, tá, dos autos de qualquer processo. Mas isso aqui, detalhe, somente com procuração. Por quê? Porque as vistas do processo, ela é a efetiva retirada dos autos do acervo, da prateleira do fórum. E você leva embora, leva para sua casa, leva para o escritório, tá? E o prazo são 5 dias. Então, somente aquele advogado habilitado nos autos com procuração pode fazer isso. Porque senão, imagina só, não é? Qualquer advogado lá sem procuração pega o processo e leva embora por 5 dias. E aí, você que está atuando no processo precisa de fazer um exame, de uma visitação ou juntar alguma coisa, verificar alguma situação e não consegue. Por quê? Porque um bonito, tá? Uma bonita aí qualquer, sem procuração, foi lá, pegou o processo e levou embora. Ou o juiz precisa despachar no processo e um advogado diverso levou, tá? Essa vista dos autos, tá? Ela pode ser por qualquer motivo. Ah, pelo belo prazer. Pode ser? Pode ser. Ah, eu quero passear com o processo na praça no fim de semana. Eu quero tirar umas fotos com o processo. Eu quero levar o processo para jantar. Pode, pode. Então, por 5 dias você pode fazer vista aos autos. E eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que provar que eu pratiquei, eu tenho que praticar algum ato com essas vistas? Não, você não precisa praticar nenhum ato por meio dessa vista. Você apenas tem que devolver em 5 dias. De repente você precisa estudar mais aquele processo, ou reestudar aquele processo, rever as teses, rever a inicial, rever a contestação, rever um embargo, algo do tipo, tá? Então, a vista, ela é garantida, o advogado vai requerer a vista, não é simplesmente chegar lá e arrancar o processo, ele vai requerer a vista e com procuração por 5 dias, tá certo? Passou ali o prazo, 5 dias, vai lá e devolve bonitinho. Ah, preciso praticar alguma coisa? Praticar algum ato? Fazer algum requerimento, alguma petição? Eu faço. Não precisa? Verifiquei, tá tudo bonitinho, tudo andando legal? Não tem problema, simplesmente eu devolvo, tá? E aí, vida que segue. Perfeito? Primeiro, segundo, terceiro. Então aqui é examinar. Segundo, requerer. Veja bem os verbos, tá? Examinar, requerer e retirar, tá? Essa retirada dos autos, ela é um pouco mais específica. É um pouco mais específica. Por quê? Por quê? Porque ele vai retirar os autos diferente da vista. Ele vai retirar os autos para quê? Para falar no processo por uma determinação judicial. Então, houve um despacho, um ato ordinatório que seja, determinando que aquele advogado fale no processo, peticione, se manifeste, explique, argumente, não é? Então, é necessário um ato por parte do advogado e esse ato será praticado, será determinado ou requerido por uma determinação judicial. Perfeito? Por exemplo, uma intimação para a contestação. A intimação para a réplica. Então, o advogado ele será intimado para fazer a réplica. Ok, mas como que eu vou fazer a réplica? Eu preciso ter acesso à contestação. Então, o juiz intima o advogado para a parte, não, o advogado para praticar o ato, que é a réplica, e ele, para ele falar no processo, que é a réplica. E ele irá retirar os autos para quê? Para examinar aquela contestação, para impugná-la. Certo? O prazo, legal. Então, vai retirar para falar por determinação judicial e o prazo legal. Esse prazo legal, nós vemos que está no 234 do CPC. Perfeito? Está lá. Que é o mesmo prazo dado para a prática do ato. Então, se ele tem 15 dias, tá? Se o prazo é de 15 dias para apresentar a réplica, por exemplo, ele terá o prazo legal também para devolver os autos 15 dias. Tá ok? Então, o prazo legal aqui para devolução por essa retirada é o mesmo prazo que acompanha o ato a ser praticado. Perfeito?
Então, basicamente isso. Estude isso aqui, faça as suas anotações, entenda e pratique a advocacia da melhor forma, porque certamente o sucesso virá. Forte abraço e até a próxima dica.